A nossa casa espírita, na tarde de hoje. O tema do doutrinário dessa tarde é um dos textos mais famosos de Jesus, o Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. E o trecho que eu gostaria de ler para os nossos irmãos, para ilustrar o nosso doutrinário, ele foi retirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 13. Esse trecho do Evangelho de São Mateus nos diz assim: Jesus, pois vendo as multidões, subiu ao monte e, tendo-se assentado, aproximaram-se os seus discípulos, e ele se pôs a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, sem sabor, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Um outro termo em que é citado esse texto, que a gente acabou de escutar, é o Sermão das Bem-aventuranças. Antes de falar sobre a riqueza desse texto maravilhoso, eu gostaria de ilustrar um comentário sobre o autor dessa passagem, Jesus. Muita gente nos questiona quem é Jesus, como vocês espíritas ou estudantes da doutrina espírita veem Jesus. E aí a gente tem que buscar direto na fonte, nas obras básicas. Então eu recorri ao Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, mais de 1000 perguntas e respostas, em que Kardec organizou e perguntou aos espíritos. E estes então responderam a Kardec na pergunta 625, quem é Jesus? Kardec pede então, se nós temos um guia, um modelo, algum irmão que veio à Terra, que possa nos servir de base para a nossa evolução. E aí os espíritos não pensam duas vezes em dizer a Kardec que o ser mais perfeito, o espírito mais puro, mais belo, mais evoluído que já veio à Terra é Jesus. Jesus, ele não só falou, deixou-nos lições lindas, como a da tarde de hoje, como ele exemplificou tudo aquilo que ele ensinava. Do início ao fim da sua missão terrena, abençoada, de profeta da Boa Nova, ele nos trouxe exemplos práticos do amor ao próximo. Mas, se desejamos, ainda assim, recorrer a alguma fonte escrita para pesquisarmos, para estudarmos como nos tornar pessoas melhores nesse mundo, vamos recorrer às parábolas de Jesus, que são valiosos e sábios ensinos, e, principalmente, ao Sermão da Montanha, ao Sermão do Monte. As chamadas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, elas são um roteiro, um guia, um caminho para a gente seguir para a nossa evolução moral e espiritual. É um trabalho de longo prazo. Lamento dizer, mas é um trabalho, um combate às nossas más tendências que requer mais de uma existência. Mas a gente precisa começar. Que começamos então na presente existência, na presente encarnação, a acumular os talentos, os ensinamentos sábios
existentes nesse pequeno, grande texto. Tão grande são os ensinamentos das bem-aventuranças que eu vou citar apenas 2 grandes pessoas famosas no mundo, como elas utilizaram o Sermão da Montanha. Pegando uma pessoa de fora da religião cristã, Gandhi, famoso líder político e espiritual indiano. Ele tem uma frase muito famosa que ele diz o seguinte, que se de uma hora para outra fosse apagado, fosse queimado, fosse deletado todos os textos religiosos de todas as religiões do mundo, se ainda sobrasse o Sermão da Montanha, nada se perderia. Porque o Sermão da Montanha contém toda a base espiritual, não só do cristianismo, mas de todas as religiões. Tão sábios são os ensinamentos dessas 8 frases de Jesus, essas 8 bem-aventuranças, que Kardec utiliza 5 delas para nomear capítulos do Evangelho. Então é uma ambição muito grande a gente aqui na meia hora querer aprender 100% dos ensinamentos contidos nesse sábio texto. Mas a gente pode arriscar a aprender um pouquinho. Então, começando pela primeira frase, pela primeira bem-aventurança. É o primeiro recado, o ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Cada frase contém uma virtude, o caminho para a gente adquirir um talento, né, em nosso coração, uma qualidade em nossa alma. Então, a primeira qualidade que fala Jesus é a da humildade. Onde ele fala pobres de espírito, são aqueles irmãos que não se preocupam em acumular bens terrenos que vamos deixar cedo ou tarde aqui na terra, mas sim adquirirmos bens espirituais que vamos levar para o resto de nossa existência. E aí, por que Jesus recomenda como primeira bem-aventurança, o primeiro recado, para a gente subir a montanha de nossa evolução? Por que a humildade? Porque o indivíduo humilde é aquele indivíduo que se reconhece como ser imperfeito, se reconhece como pessoa que ainda tem muito a aprender, muito a melhorar. E por isso ele está preparado para aprender o novo, preparado para mudar. Em contrapartida, então, Jesus utilizava muito em seus ensinamentos, usava contrapor as pessoas simples, dos seus ensinamentos, os discriminados da sociedade da época, usavam os fariseus. Por quê? Porque eles eram indivíduos orgulhosos na sociedade da época. Jesus se dirigia aos humildes, agricultores, pescadores, que eram pessoas que estavam preparadas, humildes a aprender. Já os fariseus orgulhosos eram como os orgulhosos de qualquer tempo, inclusive de hoje. Perseguiam Jesus, não aceitavam os ensinamentos sábios que ele veio trazer. Eu vou utilizar aqui uma frase muito bonita, um comentário muito bonito do nosso irmão, o doutor, psiquiatra, palestrante, escritor espírita Sérgio Lopes, que ele comenta de maneira muito interessante o Sermão da Montanha, que ele comenta sobre o orgulho, que o indivíduo orgulhoso não vai fazer que nem qualquer um de nós aqui, no auditório, ou que está escutando pela internet o nosso doutrinário. Ele não vai se dispor de tempo, do sacrifício, num dia frio que nem hoje, de se deslocar até o centro espírita, para aprender algo novo. Porque para o orgulhoso, ele não precisa aprender nada. Ele é um ser perfeito. Quem precisa aprender, escutar um conselho religioso, um conselho espiritual, é a sua esposa, é o seu marido, é o seu cunhado, é a sua sogra, mas não ele. Ele acha, acredita que é um ser perfeito, que não precisa mudar. Por isso, Jesus ensina, como primeiro degrau dessa subida da montanha, a humildade. Você estar preparado para o novo, estar preparado para combater os seus defeitos, se ver como um ser imperfeito e se modificar para melhor. A segunda virtude vem da segunda bem-aventurança, que nos diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Qual é a virtude ensinada nessa bem-aventurança? Essa virtude é a resignação. Que bicho é esse? Resignação é você ter serenidade, ter calma, ter aceitação quando as coisas ruins vêm em teu caminho. Muita gente de dentro e fora do meio espírita critica muito a nós, estudantes da doutrina, porque acha que nós somos masoquistas. Vocês
bendizem a dor, bendizem o sofrimento, dizem que quando a gente está enfrentando uma dificuldade é porque a gente está resgatando erros de vidas atuais e passadas, né? Estamos evoluindo, mas de que maneira o sofrimento vai me trazer uma coisa boa no final? É aí que vem a segunda bem-aventurança de Jesus, né? Resignação. O sofrimento em si, lógico que não é uma coisa boa, mas o ensinamento, a lição que tu vai tirar do momento de dificuldade pode te tornar uma pessoa melhor. Eu uso muito o exemplo no meio esportivo, que muitos atletas, muitas equipes comentam, às vezes, no momento lá de alegria na conquista, eles lembram, a gente só conseguiu essa medalha, esse campeonato, porque a gente perdeu o ano passado, perdeu o campeonato anterior, então a gente aprende muito com as derrotas, mais do que as vitórias. E é assim na vida. Quando passamos por uma dificuldade, não devemos elevar o pensamento até os céus, né? E maldizer, né, nosso querido Pai. Que foi que eu fiz? Será que Deus se enganou? Né? Trouxe essa doença, esse sofrimento, essa dificuldade no meu caminho? Não. A gente tem que adotar a resignação ensinada por Jesus. Pedir a Deus, nosso Pai, o que eu preciso aprender? Que lição que eu preciso tirar dessa dificuldade, desse momento difícil? Por exemplo, uma doença. Estou aqui com o meu corpo saudável, né? E a pouco começo a me sentir mal, né? Procuro médico, submeto a cirurgia, vou ficar alguns meses de molho, né? Numa cama, por exemplo. Eu posso, do início ao fim, se tornar um ser mais rabugento do que eu sou, reclamar de Deus, de todo mundo, dos irmãos que estão me ajudando ali. Mas eu posso refletir. Por que eu adoeci? O que eu não cuidei da minha saúde? Eu não adoeci agora. Foi algo que eu descuidei da minha saúde. Então eu vou valorizar, às vezes, as pequenas coisas. Quando a gente visita uma pessoa doente, quer ver ele sorrindo e ele contar alguma melhoria, né? Hoje eu consegui sair da cama sozinho. Foi a primeira vez que eu caminhei no corredor do hospital. Estou muito feliz. Logo vou para casa. Pequenas conquistas. Valorizar aqueles irmãos que se dispõem a nos ajudar, porque nesse momento de dificuldade a gente vai ver realmente quem é o nosso verdadeiro amigo. Tem um ditado popular que diz assim: amigo de verdade é que nem parafuso, né? É só na hora do aperto que a gente vê quem é bom. Então aí você vai ver que aqueles amigos das redes sociais, aquelas dezenas, dúzias de amigos teus, né? Você diz, preciso de alguém para cuidar de mim no hospital hoje. Você vai ver que a maioria vai arranjar motivo, lamento, sinto muito, né? E poucos, às vezes até aquele que você nem pensava que iria te ajudar, vai aparecer nessa hora para te dar a mão. Quando Jesus termina essa bem-aventurança dizendo serão consolados, é isso. Que lições eu vou tirar desse momento de dificuldade? A terceira virtude: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Terceira virtude ensinada: mansuetude, serenidade, calma, né? Paciência. E esse mesmo irmão, Dr. Sérgio Lopes, ele comenta que Jesus foi muito inteligente, muito sábio, ao terminar esse comentário, usando a expressão herdarão a terra, 2000 anos atrás. Ele tem vários significados, vou ficar em apenas duas. Primeiro, de que a medicina terrena, não são os espíritos que estão dizendo, a medicina terrena está comprovando que os indivíduos serenos, calmos, pacientes, vivem mais do que aqueles indivíduos agressivos, impacientes. Aquele indivíduo que briga com a própria sombra, que quando está sozinho, briga sozinho. Por quê? Porque o indivíduo irritado, cedo ou tarde, vai atrair uma doença de cunho emocional para si, para o seu corpo físico. Seu espírito já está doente, ele transmite a energia negativa da sua irritação para o seu corpo físico. E aí que ele vai ter, por exemplo, uma gastrite, uma úlcera, um ataque cardíaco. E ele vai para a espiritualidade na situação que os espíritos chamam de suicida inconsciente, que é aquele que, sem saber, vai se matando aos pouquinhos, dia após dia. Por isso, herdarão a terra aqueles que têm um comportamento sereno, os calmos, os mansos, que nos diz Jesus. Mas ainda, o segundo significado
é mais profundo ainda, nesse sentido de herdar a Terra. O nosso planeta já está há algumas décadas mudando a sua classificação espiritual, ou seja, vão habitar agora o nosso planeta espíritos que já não precisam mais passar por tanta dor, por tanto sofrimento, como estamos passando neste momento na Terra. Herdarão a Terra apenas os irmãos calmos, que não são rebeldes à vontade divina, os sadios de espírito, os mansos. Por isso Jesus há 2000 anos já nos ensinava que somente ficarão na Terra aqueles que souberem amar, respeitar e ter paciência com o próximo. Os espíritos rebeldes, revoltados, já não terão mais morada aqui na Terra. Quarta virtude, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Fome e sede de justiça nos leva à virtude da fé. Quando a gente não encontra motivos, razões para justificar certos fatos que ocorrem na nossa vida, situações difíceis, que bom que a gente pode acreditar em algo maior além deste mundo, numa proteção maior além daquilo que existe no plano físico. Nós nunca estamos desamparados, pelo contrário, quando pensamos que estamos desamparados, aí é que nós temos os nossos irmãos protetores ao nosso lado, esperando que a gente pare, faça uma oração, tire um momento de elevação ao plano espiritual. Um outro grande irmão espírita, Jason de Camargo, escritor e palestrante espírita, ele também comentando sobre o Sermão do Monte, ele comenta um exemplo muito interessante que a gente pode ligar com a questão da fé, dessa bem-aventurança. Ele comenta um ritual de maioridade de uma tribo americana chamada Cherokee, que antes da chegada, dos homens civilizados, eles tinham um ritual de maioridade que era assim: quando o menino estava para se tornar adulto, a formatura de guerreiro deles obedecia ao seguinte ritual. Ele era levado, aí pelas 5, 6 horas da tarde, ele era levado ao alto de um monte, no meio de uma floresta, e era colocada uma venda, pano sobre os seus olhos, para ele não olhar nada do mundo exterior, e ele colocado à beira de uma montanha. E ele tinha que passar a noite inteira com os olhos vendados, sem sair do lugar, sem sair da beira daquela montanha, até o sol raiar no dia seguinte. E aí você pensa, você é jovem, toda a segurança que a gente tem na juventude, colocado no meio, com os olhos vendados, numa situação complicada, e escutando barulho à noite, por exemplo. Se tem um temporal, se tratando de floresta, barulho de bichos, barulho de galhos, E ele tinha que, para mostrar que era um guerreiro, ele tinha que se manter estático, escutar todos os barulhos e permanecer sereno. E aí conta então a história de um jovem que chegou à idade dele passar desse ritual, foi colocado à venda ali, e ele então ficou sentado à beira de um penhasco a noite inteira. Por várias vezes ele pensou realmente em levantar, devido ao barulho intenso que há na floresta à noite, da escuridão. E ao final, então aí pelas 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, quando ele viu o sol raiar, ele então abriu um sorriso, se levantou e tirou a venda. Quando ele tirou a venda, ele virou, e ele percebeu que não estava sozinho, tinha uma pessoa atrás dele, era seu pai. E o pai dele disse assim: eu fiquei a noite inteira te cuidando, meu filho. Muitas vezes eu fiquei com medo, mesmo olhando o que estava ao redor, fiquei com medo de que você se assustasse, levantasse e caísse no penhasco. Por isso eu fiquei aqui. Eu receava que tu não daria conta do recado. Fiquei te protegendo a noite inteira. E assim é Deus, nosso Pai. Deus está todo o tempo ao nosso lado, nos protegendo. Apenas precisa que a gente chame Ele, através da oração, dos bons atos no dia a dia. Quinta virtude, bem-aventurados os misericordiosos. Misericordioso é aquele indivíduo que suporta os defeitos alheios, que apesar de serem os irmãos difíceis, é aquele indivíduo que respeita o indivíduo, os erros do indivíduo, que perdoa
os passos em falso daqueles irmãos que nos cercam. Muita gente comenta assim, tá, mas um erro pequeno tudo bem, mas quando é um erro grave, uma traição, né? Um indivíduo que te logrou mais de uma vez, enfim, tal situação é difícil para mim pensar em perdoar. Na verdade, perdoar não é tu esquecer. Não foi nada isso que aconteceu. Não. É você perdoar. O maior beneficiado não é o outro, porque vai continuar, o erro que ele cometeu vai continuar lá marcado na ficha espiritual dele. Mas o que vai acontecer com a gente? É quando tu lembrar do fato negativo ou do que a pessoa cometeu contigo, você não voltar a sentir a mágoa, o ressentimento, todo aquele filme passar de novo para ti e te adoecer o teu espírito. É se libertar dessa carga que não te pertence, pertence ao outro. E aí, Jesus termina esse ensinamento comentando conosco: sejam misericordiosos, porque também vocês necessitam de misericórdia. Da mesma maneira que você julgar o outro, de maneira branda, de maneira exigente, cedo ou tarde vai acontecer com você também. Se submeter a um erro e ser julgado pelos demais, da mesma maneira que você julgou. Porque nenhum de nós, lamento dizer aqui na Terra, pode-se dizer que é um ser perfeito. Sexta virtude: bem-aventurados os puros, os limpos de coração. É a virtude chamada espontaneidade, que é a pureza na alma. Não guardar nenhum sentimento negativo no coração. Maledicência, orgulho, inveja, egoísmo. Não por acaso Jesus utiliza da virtude da espontaneidade, da pureza da alma. Ele se utiliza do exemplo da criança, que ele diz que para atingir o reino dos céus, ou seja, ter um coração bom, ser um espírito evoluído, é preciso ser como as crianças, ver o lado bom em tudo, mesmo onde não existe. Gostaria de ilustrar, então, o comentário sobre esta virtude com uma história muito bonita de uma criança, que ela visitava o seu pai no presídio, numa cidade de São Paulo, e ela voltava muito magoada das visitas. Ela passava período ali de 1 hora de visita do pai, muito bem, tratada muito bem, com carinho, com amor por o seu pai. Mas quando ela voltava para casa, ela ficava escutando os comentários dos familiares, da mãe, dos tios, enfim, dos avós, que todos eles falavam mal do pai que estava preso, que era um criminoso, era um vigarista, era isso, era um indivíduo mau, coisa e tal. E aí um dia ela escreveu uma carta para o pai dela, e disse assim: pai, por que tu não mostra o lado bom para os outros? Será que só eu te vejo como um ser bom? Tu não pode mostrar esse lado bom que tu tens, que tu demonstra quando eu te visito, para os outros também? Porque eu só vejo a minha mãe, os meus familiares falando mal de ti. Isso é espontaneidade, é pureza no coração. É ver o lado bom de todas as pessoas. Jesus era assim. Se valia dos doentes, dos pecadores, dos seres discriminados da sociedade da época, porque também, a exemplo dessa criança, acreditava na melhoria desse ser. Sétima virtude, já estamos quase no fim, no topo da montanha. Bem-aventurados os pacificadores. É a virtude chamada altruísmo. É a preocupação com a felicidade do outro, com o destino do outro. Não confundir pacificadores com a palavra pacífico. Pacífico é aquele indivíduo tranquilo, calmo, sereno, o manso, como dizia Jesus. Pacificador é um passo a mais. É um indivíduo tranquilo, sereno, calmo, seguro de si, mas que se propõe a dar um passo em direção ao outro. Eu posso ver aqui 2 irmãos se agredindo e eu sou um indivíduo tranquilo, não é comigo, deixa passar. Eu vou ser pacificador a hora que eu chegar e tentar separar os 2 agressores. Isso é ser pacificador. E a gente, na nossa vida, a gente pode ser pacificador, ou às vezes a gente é instrumento de um pacificador, mesmo em nossa família. Quem não conhece um familiar difícil, um ser difícil, por exemplo, um chefe, coisa e tal, que muita gente chega para uma pessoa e diz assim: bah, mas você vai direto para o céu, É só você que consegue conversar com aquela criatura,
né? É só você que visita ele, porque o resto da família, todo mundo, deixou ele de lado, né? Porque é uma criatura extremamente difícil de lidar. Que bom, esse é o pacificador que nos fala Jesus, né? Não por acaso, atingindo todos esses talentos no coração, a gente chega na última virtude, na última bem-aventurança, em que Jesus nos diz assim: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. É a virtude maior, que é a da caridade, o amor em ação, o amor ao próximo em ação. Muitos de nós pensamos erroneamente que, ao praticar a caridade, eu estou ajudando o próximo. Na verdade, o maior beneficiado de um ato caritativo somos nós. Isso quem está dizendo não é só o plano espiritual, porque ele vai contar lá pontinhos a mais da nossa ficha espiritual. A medicina terrena já está comprovando fatos bem interessantes do indivíduo que é altruísta, do indivíduo que é bondoso, que ajuda o próximo. Médicos examinaram o cérebro de indivíduos que praticam atos bons. Por exemplo, eu vou visitar um doente, um irmão doente, por exemplo. Eu vou participar da doação de um agasalho, de uma cesta básica para o irmão pobre, irmão necessitado. Os efeitos com um ato positivo, eu vou elogiar um amigo. N exemplos positivos. Os efeitos de um ato bom que eu pratico ao próximo, eles geram no nosso cérebro um mecanismo de recompensa, que os médicos chamam, mecanismo de recompensa, que libera substâncias em nosso corpo, que geram a sensação de prazer, de bem-estar. Essa sensação boa que nós sentimos no nosso corpo físico, e por extensão no nosso espírito, ela dura no mínimo 4 horas. 4 horas você vai estar no estado de elevação espiritual a cada ato bom que você pratica. É a mesma sensação, por exemplo, de eu receber uma notícia boa, por exemplo, um aumento de salário, né? De hoje, de meio-dia, eu comer meu prato preferido, né? O nosso corpo libera, no momento de prazer, substâncias que nos trazem bem-estar. E o ato de caridade também produz esse efeito. Jesus termina essa abençoada lição comentando o seguinte, que praticando todos esses ensinamentos que Jesus ensinou e praticou, nós nos tornaremos o sal da terra. E aí a gente se pergunta, qual é o significado dessa expressão? Que comparação que Jesus usou, né? Comparação sal e terra, não fecha muito, né? Mas aí a gente, aprofundando o estudo, vai ver que tem fundamento, né? O sal, para quem gosta curte uma cozinha, né? Gosta de cozinhar, o sal, ele traz sabor ao alimento. Nós nos tornarmos sal da terra, o que é? É a gente praticar o bem, trazer luz aonde Deus nos colocou, seja na nossa família, seja no nosso local de trabalho, seja na sociedade. Como diz um grande filósofo chamado Cortella, ele publica vários livros sobre o mercado de trabalho, e tem um muito bonito que ele diz assim: qual é a tua obra? Quando amanhã ou depois você fatalmente retornar ao mundo espiritual, como é que você quer que as pessoas que te conheceram lembrem de ti? Se você praticou atos bons à tua vida, semeou o bem, trouxe sabor, tempero à vida dos outros, você se tornou um sal da terra. Eu gosto sempre de lembrar, quando a gente comenta sobre a morte, que muitos autores, espíritas e não espíritas, eles comentam: o indivíduo não morre quando parte do mundo físico. Ele morre quando ele começa a se tornar esquecido. Às vezes, antes do desencarne no plano físico. Então, que possamos guardar em nosso coração os ensinamentos transmitidos pela espiritualidade na tarde de hoje. Possamos, nesse momento, elevar o pensamento até o alto